E como é que foi assim você sair da Ferroviária, um time, né, pequeno do interior paulista, de repente você chega no Rio de Janeiro com um time que tinha Paulo Vitor, não é? Tinha Aldo, tinha Duílio, que já era um jogador já que tinha uma certa idade, tinha o Branco começando a carreira, Assis, Washington, Tato, Romerito. Como é que foi você se inserir naquele contexto, né, de Fluminense, time grande? Foi isso para você? Foi até engraçado, né? Eu fui pego de surpresa, na realidade. Porque o Fluminense, em 83, tinha acabado de ser campeão carioca, né, no final do ano. Porque o campeonato carioca, na época, o campeonato regional, né, era feito no segundo turno, né, no segundo semestre. E o primeiro semestre era campeonato brasileiro. E o Fluminense tinha acabado de ser campeão. Então, você ser contratado por uma equipe campeã do estado, como um Fluminense, um clube grande, eles tinham acabado de vencer com o gol do Assis aos 46 do segundo tempo, um Fla-Flu. Quer dizer, então, e você chega num clube desse, quer dizer, eu tive a felicidade de chegar lá, nos primeiros 6 meses, a Ferroviária tinha me emprestado para o Fluminense, eu não tinha sido comprado ainda. E onde cheguei, num time comemorando o título, quer dizer. E para mim foi muito bacana, porque o Fluminense tinha muitos jogadores revelados no interior do Brasil. Não era só cariocas que faziam parte desse time. E lembrando também, você falou de vários jogadores, nós tínhamos também como zagueiro o Ricardo Gomes, que jogou na França, que jogou em seleção brasileira, quer dizer. Então era um timaço, um time que já vinha jogando junto já há uns 2 anos, e logicamente que eu cheguei para reforçar esse plantel. Tive a felicidade de jogar muitos jogos já de chegada, porque o Ricardo Gomes tinha 19 anos, 18 na época, ele era muito convocado para a seleção brasileira de novos. E nessas oportunidades, quem jogava com o Duílio era eu, que tinha acabado de chegar, que já tinha uma certa experiência aqui do futebol do interior de São Paulo, e eu sempre estava sendo escolhido para jogar. Na ausência de um dos dois, eu era o próximo titular já da equipe, titular imediato era sempre eu. Então eu tive a felicidade de jogar muitos jogos nesse primeiro semestre, e no segundo semestre, quando o Fluminense resolveu me comprar, nós tínhamos acabado de conquistar um título brasileiro, que foi em 84. E isso aí me valorizou bastante, a Ferroviária acabou fazendo o negócio, através do presidente, do Parelli, que era um grande amigo nosso, que infelizmente não está aqui com a gente, mas a gente tem uma recordação muito positiva e boa desse presidente. Uma pessoa que me conhecia minha família, quer dizer, você trabalhar no interior de São Paulo é bom por causa disso. Quer dizer, você conhece todo mundo, você é muito bem tratado e respeitado. E acabei sendo vendido. Daí depois tive aquela história toda no Fluminense, no próprio ano de 84, campeão brasileiro, nós somos bicampeão carioca também, e conquistamos vários torneios também na Europa, que a gente tinha na época, no mês de agosto, era um mês dos clubes brasileiros viajarem, era férias que a CBF dava para os clubes ganhar algum dinheiro, fazer alguma excursão. E o Fluminense fazia muito. E depois de 84 veio 85, aí em 85 eu já virei capitão da equipe, né? Com 2 anos de casa, eu já tinha um respeito por todo mundo, e acabamos sendo tricampeão carioca também em 85. Aí fiquei lá em 86, 87 e 88, quer dizer, trabalhei 5 anos no Fluminense. Tem alguns títulos também do interior, um título importante que eu considero foi a Copa Kirin no Japão, o Fluminense venceu, nós fomos campeões, e vencemos o Torino na época, da Itália, e o Torino tinha um jogador que a gente conhece até hoje, que era o Júnior, que jogou no Flamengo. Então foi uma história bacana no Fluminense, eu acho que deu para a gente deixar um bom nome lá. E como era lidar com astros, por exemplo, porque o Washington e Assis são duas figuras lendárias do Fluminense, né? Figuras assim muito pesadas, assim, né? Uma história muito significativa. Como é que era assim lidar assim com eles, né? Ter um relacionamento assim do dia a dia? Olha, casal 20, né? Casal 20. Tem muita saudade dos dois. O Washington foi praticamente meu parceiro de concentração, de quarto, em 5 anos. Quer dizer, então eu tive uma amizade com ele como irmãos mesmo. E o nosso plantel era muita amizade entre a gente. Nós ficamos praticamente 5 anos juntos. Quer dizer, na época não se vendia muito jogador, não saía muito jogador para a Europa.
Eu cheguei praticamente no Fluminense, eu cheguei um pouco antes do Romerito. O Romerito veio do Paraguai. Sim. Quer dizer, então quando ele chegou, a gente já abraçou o cara. Fez o gol da final. Foi, contra o Vasco, no Campeonato Brasileiro. Então ali era muito fácil, porque o Washington era baiano. O Assis paulista, né? Então ficava fácil de você chegar. E o pessoal recebia muito bem a gente. Não foi só eu que cheguei contratado, foi o Romerito, foi o René Weber, que chegou a falecer também nessa pandemia. Quer dizer, vários outros jogadores que chegaram de fora eram muito bem recebidos pelos jogadores do Fluminense. Então era muito fácil, quer dizer, o Delay mesmo, que era um cérebro do time, um meio-campo. Pô, em 85, ele que me nomeou capitão da equipe. O Duílio foi para Portugal, que era o capitão. O Delay, pela sua experiência, era para ser o capitão da equipe. Ele não quis, ele falou, não, o capitão da equipe vai ser o Vica, porque o Vica já tem um bom relacionamento com todos aqui do plantel, todo mundo gosta, Quer dizer, praticamente ele que me nomeou o capitão da equipe. E eu tive a felicidade de ficar lá por mais 3 anos, sendo capitão dessa equipe. Então, para mim, foi muito fácil de lidar com todos esses jogadores, porque era muita simplicidade na época. E amizade, eu acho que isso aí foi importante na nossa equipe. Então, e você, naquele Fluminense de 84, foi treinado, nada mais, nada menos, por Carlos Alberto Parreira. Isso. Como é que era ser jogador do Carlos Alberto Parreira? Olha, primeiramente que é muito fácil, que é uma pessoa que lidava todo mundo com o maior respeito, com o maior carinho. Ele é um treinador sério, mas, ao mesmo tempo, em determinados momentos, muito brincalhão, né? E a inteligência dele é que superava tudo, que era acima de tudo. Ele, para montar um time, para treinar um time taticamente, para estudar o adversário, eu, na minha carreira, não encontrei um melhor. Para mim foi o melhor, sempre cito exemplos de treinadores que eu tive, o Parreira como um destaque, porque ele sabia conduzir bem a equipe, comandava bem, e ao mesmo tempo a parte tática dele era muito forte, era muito boa, treinamentos muito efetivos, muito posicionado, e eu aprendi muito com ele, sabe, como jogador, e para minha vida como treinador pós-carreira de jogador, eu levei muita coisa dele, assim, tentei lembrar muitas coisas que ele fazia, porque na época o que ele fazia já era coisa moderna, era muita coisa que usa-se hoje em dia, e o Parreira já fazia isso na década de 80. Fora Parreira, eu tive a felicidade de trabalhar com o Carlos Alberto Torres. Nós somos bicampeão carioca, o treinador era o Carlos Alberto Torres. Então, um ex-jogador, um tricampeão do mundo, quer dizer, que está na história do futebol brasileiro. E também já tinha uma história muito gigante no Fluminense, né? Uma história gigantesca, nos clubes do Rio de Janeiro. É um cara muito respeitado e que eu tive a felicidade de trabalhar e conviver com ele. Pô, trabalhar com o Carlos Alberto Torres, putz, era o que todo mundo queria na época, né? Estar perto desses grandes jogadores, ex-grandes jogadores, ídolos, né? Ídolos do futebol. Então, eu tive essa felicidade no Rio de Janeiro, através do Fluminense, de conhecer todos esses jogadores. Quer dizer, para mim, fora o futebol, fora as conquistas, foram essas amizades que a gente fez, né? com esses grandes nomes do futebol brasileiro, do esporte brasileiro. Então, isso para mim foi gratificante, e não há dinheiro que pague isso. Você conviver nesse meio, né, de ex-atletas ou de atletas famosos, né, no futebol brasileiro. Pessoas que fizeram muito pelo futebol brasileiro. Então, isso aí foi muito gratificante.